Olá, sou Tarcísio Brito, sou estudante da UFBA. Se você está aqui, você já tem os resultados, ou está chegando na parte dos resultados do seu algoritmo de otimização combinatória multiobjetivo, e você quer transformar eles em algo útil. E então aqui a gente vai dar o primeiro passo no tratamento deles. Literalmente, o primeiro passo. Aqui você está no primeiro passo da escada, e nos próximos vídeos a gente vai passar para algumas coisas até chegar em realmente o que você vai utilizar para colocar em algum paper, algum artigo e tal. Bom, então, pensando aqui o caminho, você não vai simplesmente ir das suas populações, do jeito que está lá, seus resultados, para algo útil instantaneamente. Tem algo ali no meio que você tem de fazer. Isso é o bound, o normalize e o filter. Mas antes mesmo deles, você tem de tratar a sua solução. Então, sua solução pode ter todos os detalhes do mundo, como a minha aqui, né? Por exemplo, a rota, os custos, tempos, etc, etc, etc. Mas você vai transformar essa solução inteira em apenas uma linha. E assim sua população vai ser constituída de várias linhas, uma para cada solução, sendo que você só coloca os objetivos, você não coloca mais nada, você separa eles com espaço e enter simples de uma linha para outra. Então, as suas populações no final vão ficar desse jeito aqui. E nada mais. É claro que você ainda tem de salvar a versão completa, porque senão não faz sentido nenhum o que você achou, porque você primeiro não tem nem como checar se aquela solução que você realmente está dizendo que existe ali existe ou não, e se ela é válida, etc. Então você precisa ter as soluções, as populações nesse formato aqui, mas também a versão completa. Eu não recomendo você fazer na mão essa parte de transformar em completo para a versão simplificada, porque você provavelmente vai errar alguma coisa. Não recomendo utilizar ChatGPT. Recomendo você usar algum código, provavelmente em Python, para poder tratar isso. E aí o ChatGPT pode te ajudar fazendo esse código. Se você ainda está fazendo o código, o algoritmo lá e tal, que você vai comparar um com o outro, aí eu recomendo que você tenha ele dando de output as duas versões. Essa versão simplificada e a versão completa. Ok. E agora que você tem essas populações desse modo, o que, é que você vai fazer? A gente vai passar por algumas etapas. A primeira é o bound. O bound é uma função que retorna um arquivo com um limite superior ou inferior de cada objetivo. Então, essa coluna aqui é do primeiro objetivo, a segunda coluna é do segundo objetivo. Para o primeiro objetivo, o máximo é 719. Para o segundo objetivo, o máximo é 1111. Dá pra ver ali, o de baixo é 216 e do outro é 202, né? Então, bora gravar aqui que o 719 e o 216 são os menores. Beleza. Para que a gente precisa disso? Porque a gente vai normalizar todos os valores. Imagina só se você tem um objetivo que ele varia de tipo, poxa, 10 a 100, que é tipo, não sei, a quantidade de assaltos por dia na UFBA. E você tem outro objetivo que é tipo, nossa, a quantidade de, de átomos do universo. Não tem como você comparar uma coisa com a outra porque são escalas muito diferentes. Então a gente normaliza tudo de um jeito justo, colocando o maior como sendo 2, o menor como sendo um, e tudo vai ficar ali no meio, como você está vendo nesse gráfico. Então, o maior é 719, ele virou 2. O menor é 216, ele virou um. E todos os outros valores vão ser normalizados para algo entre um e 2. Ah, mas Tarcísio, por que você não está fazendo de zero para um? Porque a gente quer evitar muito normalizar qualquer coisa como sendo zero, porque, nossa, isso pode dar problema. Então a gente bota ali de um para 2, fica tudo bonito, todo mundo fica alegre. Ok. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai passar por filter. O filter vai retornar para a gente as soluções não dominadas de um conjunto qualquer que a gente passe a ele. Então, tem ali o imagenzinha do filtro, né? Você dá para ele soluções misturadas, ele te retorna só as soluções não dominadas.
Esse é um conceito que você já deve conhecer. Se você não conhece ainda, é basicamente as melhores soluções no sentido de, poxa, não tem nenhuma solução que é objetivamente melhor que ela em tudo. Então é isso. Agora a gente vai à aplicação, porque isso até agora foi totalmente teórico. A gente precisa entender o que é que realmente a gente vai fazer, como é que a gente vai colocar a mão na massa. Então, primeiro, eu vou deixar o link aqui ou em algum lugar na descrição para esse repositório que tem essa população ali. Da população é algo útil, que é o nome do vídeo. E vai ter esses arquivos. Vai ter três arquivos ali para o bound, três para o filter, três para o normalize. Você, primeiro, vai baixar no seu computador. E, segundo, você vai abrir os arquivos bound.cc, filter.cc, normalize.cc. Porque no início está comentado a lógica de como é que ele funciona. Você nem precisaria realmente de mim aqui, tipo, falando no seu ouvido de como fazer as coisas, porque lá está escrito. Só que eu vou tentar dar uma simplificada, porque a priori, quando a gente olha assim, né, nossa, o que é isso aqui? O din menor que number, maior que, e parece um negócio extenso e tudo mais. Poxa, mas na verdade é muito simples. Então, primeiro, como é que a gente compila? Esse foi o jeito que eu compilei aqui. G++, menos O, teste metodologia era o nome da pasta em que estava o meu arquivo. Vocês vão ter de mudar para da população é algo útil, né? Ou seja lá qual é a pasta em que esteja o seu arquivo. Ou simplesmente se você mover, quando você for compilar pelo terminal lá, igual um hacker dos anos 2000, mover o terminal ali para a pasta em que tá esses arquivos, você simplesmente vai ignorar toda essa parte do teste de metodologia e só colocar g++, menos O, bound.cc, ok? É claro que você coloca o ponto barra ali, etc, para a parte da compilação funcionar. Que é basicamente como você pode ver ali, ó, g++, bound.cc, etc. A compilação é de boa. Basicamente, o que você vai ter a partir dela é o bound.exe, o filter.exe, normalize.exe. Eu já tô te dando esses .exe e você teoricamente nem precisa compilar mais. Só que se der qualquer problema por causa de versão de computador e de compilador e etc, de como está instalado C++ no seu computador, você vai ter de compilar para ter certeza de que não é porque simplesmente eu compilei no meu computador e não funciona no seu. Ah, antes de entrar mais especificamente nos arquivos, é bom lembrar que às vezes você tem de fazer alguma modificação. O professor passou esses arquivos para mim, eu tive de fazer modificações por causa de compatibilidade. O dele era Linux, o meu é Windows e, tipo, teve de fazer algumas modificações. Tive ajuda nisso, se tiverem dúvida pode mandar nos comentários ou no meu e-mail que eu vou deixar na descrição também. Ok, após a compilação, vamos pensar aqui a primeira etapa, que é quando a gente já tem as populações todas definidas do jeito bonitinho, simplificado, e a gente vai utilizar o bound. Primeiro, a parte do compiler, né, como está ali. Segundo, é o run, está aqui definido o run, ponto, barra, bound, param, datafile e outfile. O que é isso, Tarcísio? Não estou entendendo. Ok, quando você for rodar esse arquivo pelo terminal, você vai colocar ponto barra bound mais três negócios, que a gente vai chamar aqui de três coisas. A primeira coisa é o endereço de um arquivo de parâmetros. A segunda coisa é o endereço de um arquivo de dados. A terceira coisa é o endereço de onde o bound vai colocar o arquivo dele e qual vai ser o nome desse arquivo. Tá, explicando. Primeiro, por que um arquivo de parâmetros? Porque o bound não é evidente. Ele precisa saber como é que o seu problema se parece. Então, vocês podem ver ali, ó, na linha 45 até a 49, tem o formato desse arquivo de parâmetros, que é basicamente a dimensão, que é o número de objetivos,
Isso vai se repetir para vários arquivos de parâmetros. É, objetivo, se é de maximização, você coloca um mais. Se é minimização, você coloca menos. E se tiver vários objetivos, você vai colocar mais, menos, mais, na ordem que você está colocando ali junto com sua população. Tem de seguir a mesma ordem. Isso aqui é crucial. Se você colocou o primeiro objetivo aqui atrás, na sua população, por exemplo, a primeira coluna aqui, que está o 719, é maximização. A segunda é maximização e a terceira é minimização, você vai colocar mais, menos. Porque é maximização, maximização, minimização. Beleza? Então, voltando aqui. Opa, não, aqui. E φ, que basicamente é um número que a gente ignora, não precisa modificar. E aqui está o arquivo de parâmetro. Como você pode ver, o meu problema tinha dimensão 3 porque tinha três objetivos. E tinha três objetivos, sendo o primeiro minimização, o segundo minimização, o terceiro maximização. O φ eu só deixei lá do jeito que estava e tudo seguiu a vida bonitinho. E aqui tem um esquemático para você ter na cabeça como é que funciona. O arquivo de parâmetro, você vai botar o endereço do que você já vai baixar e você vai ter modificado, né, para o seu problema. Vai que o seu problema é diferente do meu, que provavelmente é. O arquivo datafile, você vai inserir algo específico. Preste atenção. Você tem de inserir como segundo parâmetro um arquivo com todas as populações juntas. Então, você pega cada arquivo de cada população, você junta para depois colocar aqui como segundo parâmetro do bound. E o terceiro é onde você quer que o arquivo do bound saia. Beleza. Agora que a gente tem o arquivo do bound, que a gente tem o maior e o menor de cada um dos algoritmos, o que, é que a gente vai fazer? Como eu já tinha falado, a gente vai por normalize. E aqui tem os comentários que estão lá no próprio código do normalize. Primeiro, você compila, depois quando você for rodar, vai ter o ponto barra normalize, para rodar o normalize, e 1, 2, 3, 4 parâmetros. Sendo que o primeiro é esse arquivo de parâmetros, né? Que aqui tem as dimensões, tem o objetivo, e tem o unify, que você vai colocar provavelmente não, porque na maioria dos casos, se você quiser, você vai lá ver, mas provavelmente você só vai colocar no. E o resto tá ali igual ao do bound. Inclusive tá aqui o meu arquivo de parâmetros, como eu já disse, porque eu tinha três objetivos: minimização, maximização. E como é esquemático, o que é que você vai colocar? Pronto, ponto barra normalize, o arquivo de parâmetros. Como segundo, aqui no lugar do boundfire, você vai basicamente botar o quê? O arquivo do bound. Você vai colocar o arquivo que saiu lá do bound. E o datafile, você vai colocar o arquivo de cada população. Então você vai rodar o normalize várias e várias vezes, uma vez para cada população que você quer analisar. E outfile, sempre que você colocar uma população aqui, ó, coloque um endereço diferente, porque senão você vai sobrescrever, você vai arruinar todo o seu trabalho aqui. Você já começa a perceber que isso aqui é bastante trabalho, e daqui a uns 3 vídeos você vai entender como é que você faz isso aqui de uma forma mais automatizada, para você poder fazer para todos os algoritmos, para todas as suas instâncias, sem ter de se preocupar. Mas por enquanto é isso. Você pega aqui o arquivo do bound, que vai servir para todos, do normalize, e você pega o arquivo da população, e faz isso uma vez para cada população. Bom, depois disso, a gente vai para onde? Como eu já tinha falado, a gente vai para o filter. O filter tá ali a compilação, depois quando você for rodar, você tem 1, 2, 3 parâmetros. Como eu já tinha falado, o primeiro parâmetro é o arquivo de parâmetros, né? E no caso aqui você pode ter a dimensão, objetivo e método. Dimensão e objetivo você já está cansado de ouvir o que é.
E no nosso caso aqui, como a gente está tentando ver o conjunto aproximado, filtrado de tudo, a gente coloca ali em method, a gente coloca um, como você pode ver aqui, né, do jeito que eu coloquei. Beleza. Como fica no esquemático? Você vai fazer um normalize para todos da população, como eu tinha falado, e você vai pegar e colocar todos em um arquivo acumulador. Você tem de fazer isso de um jeito que não sobrescreva. Você tem de pegar a versão normalizada da população, colocar, aí pega a versão normalizada de outra população, coloca embaixo. Não pode sobrescrever. E você vai colocar isso como o segundo parâmetro ali, né, que é o data file, e você define um endereço para seu file do filter. Você só roda o filter uma vez. Beleza. E por fim, você vai ter algo útil. São duas coisas. As populações normalizadas, que pelo amor de Deus não sobrescreva, você tem de ter um arquivo, coloque o nome do algoritmo específico no arquivo para você não confundir, né? Se for NSGA2, você coloca NSGA2 normalizado. Se for MoeAD, você coloca MoeAD normalizado e assim por diante. Você tem também a população total filtrada, que vai ser o nosso conjunto de referência dos melhores soluções que a gente encontrou em todas as vezes que a gente rodou o algoritmo para esse problema. E é basicamente isso. Como você já percebeu, foi um belo trabalhinho para chegar em algo útil, que é a versão destrinchada, mastigada, que a gente vai utilizar em outras coisas. Porque como eu tinha colocado lá no início, é só o primeiro passo, a gente vai aprender bastante coisa antes que a gente chegue na parte de colocar as coisas em artigo e etc.